diagnóstico vai trazer a clareza da situação real da empresa hoje. Esse é nosso podcast, pode contar mais café. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a mais um podcast do Pode Contar Mais Café, da Triotécnica. E como o tema é reforma tributária, né? Nada muda. Reforma. E estou aqui com o Josimar, meu sócio, né? Somos especialistas em finanças, em tributos. E como a gente tem falado bastante sobre diagnóstico tributário, que na verdade é um diagnóstico tributário, né? Quais que são as etapas de um diagnóstico tributário? Você que é empresário, você que é gestor, deve estar aí se perguntando, né? O que eu enxergo quando eu procuro o suporte de uma empresa especializada, de uma consultoria especializada, em relação a um diagnóstico de trabalho? O que será visto nesse diagnóstico? Quais as etapas serão analisadas? E o que será entregue, né, esse relatório? Então, primeiramente, Josimar, aqui, você consegue trazer para nós essa visão preliminar do que um diagnóstico ele vai olhar, o que ele vai explorar para que o empresário tenha essa dimensão? Tem. A gente trabalhou, estamos trabalhando, começando um trabalho com uma indústria, e a primeira coisa que a gente notou é a posição, onde que eu estou, o que eu faço, quem eu sou na reforma tributária. Então, essa pessoa me procurou, ela tinha que apresentar uma reunião, o impacto inicial da reforma tributária para os diretores e para o corpo de gestores, que estavam todos às escuras. E numa conversa breve de 20 minutos, eu consegui deixar ela um pouco mais tranquila e mais sólida, mais segura daquilo que ela ia falar sobre a reforma. E um primeiro ponto, esse primeiro trabalho que ela fez não foi nem um trabalho profundo, porque a reforma tributária vai descer no nível de profundidade de itens. Nesse caso, essa empresa, por exemplo, ela é uma empresa que tem benefícios fiscais, então o impacto é absurdo. Além de benefícios fiscais, ela tem uma cadeia de fornecimento que tem que ser avaliada. Então, mais adiante nessa conversa, a gente vai falar sobre isso. Mas então, a primeira, igual na roça, onde que eu estou? Quem que eu sou? Aí você vai falar do seu regime tributário, da sua classificação tributária hoje, do seu nível de procedimentos financeiros, vou chamar assim, como é que é a sua conformidade financeira e quais são a sua carga tributária hoje para determinar, num nível macro, o impacto de forma projetada, porque a reforma tributária ela começa gradual. Então ela vai começar, já começou na verdade, tem todo um tratamento 2026 e ao longo de 28, 27, 28, 29 tem mais um impacto e ela vai impactar de forma diferente. Então o diagnóstico vai fazer um roteiro preliminar de como é uma guia mestra de como que isso vai se comportar ao longo do período. E aí você vai ter que monitorar isso de uma forma mais profunda. Mas o diagnóstico vai exatamente mostrar isso. Na verdade, o diagnóstico vai trazer a clareza da situação real da empresa hoje. Ela, além disso, ela pode trazer pontos de riscos fiscais ainda não observados ou que não estão claros ainda. E muitas vezes o diagnóstico ele traz para você uma ideia, aquela ideia, eu achava que eu pagava X, mas na verdade o diagnóstico vai trazer uma clareza de fato e talvez uma surpresa do que realmente você está pagando. Então, o diagnóstico, nesse primeiro momento, ele mostra, traz para a mesa todos os dados, todas as informações que anteriormente estavam, de certa forma, não muito claras. E ainda, como eu digo, né,
o diagnóstico, ele possibilita, eventualmente, uma recuperação tributária. Perfeito. Então, assim, a gente no passado, quando o dinheiro não era um dinheiro digital, era físico, a gente ficava muito feliz quando andava pela rua e, de repente, se deparava com a nota de R$ 100 ou R$ 50. Só que, como o dinheiro ficou digital, ficou difícil. Mas essas oportunidades de você encontrar dinheiro ainda existe. Então, o diagnóstico vai mostrar a sua situação tributária e, eventualmente, ali o dinheiro escondido no seu estoque, inclusive numa nova reformulação para a reforma tributária. Por que não? Porque, às vezes, você olha, você vai ter que remodelar a sua forma de entregar o produto e ali tem uma oportunidade tributária para você, de repente, oportunizar ela no seu negócio. O diagnóstico tributário, ele é uma oportunidade pré-planejamento tributário. Por quê? Com o diagnóstico, você acaba descobrindo algumas situações onde ou você estava pagando imposto errado ou você não estava pagando, né? Então, pior do que isso, né? Pode estar recolhendo o imposto de forma errada e fazendo com que você esteja recolhendo impostos a mais sem necessidade. Quando o Josmar traz aqui que é uma oportunidade até de recuperação de créditos, o diagnóstico, para quem nunca fez um diagnóstico tributário, tem-se aqui uma oportunidade até de levantar créditos do passado com base nessa situação de recolhimento a mais indevidamente ou de recolhimento errado e até mesmo de evitar uma contingência, né? De você se antecipar a um risco de um pagamento que deveria ter sido feito de uma maneira e foi feito de outra e que pode estar colocando a empresa em risco. E como eu disse anteriormente, esse primeiro diagnóstico a gente está focado na reforma tributária. Exato. Então, não é o foco levantar sim. o crédito, mas não quer dizer que com a experiência que já se tem, quando você olhar para um determinado negócio, que a triotécnica existe, você olha para o negócio e fala, poxa vida, estou levantando uma possibilidade. Dá um exemplo claro, você tem aqui uma tributação de um produto que tem um certo benefício fiscal. E para projetar isso para a reforma tributária, você vai ter que olhar no detalhe esse item. E aí, quando você vai na escrituração comercial da empresa e pega essa informação, você fala, opa, está diferente aqui. Então, aqui surge essa oportunidade, você mapeia ela para o passado. Mas para a reforma tributária, é o impacto na transição, que vai ter uma transição gradual, é o impacto pós-reforma, o acompanhamento, mapear a cadeia de fornecedores, o nome vai ser fornecedores, de forma geral. Se você vai ter perda ou ganho de créditos, se você vai conseguir... se vai ter um aumento de carga tributária, se vai ter uma redução da carga tributária, por que não? Existe redução, sim. Tem setores mais sacrificados e tem setores que serão mais favorecidos. Então, a gente não pode ter isso... generalizado. Generalizado, nem de forma genérica, né? Assim, restrita. Não, esse setor aqui vai ter um benefício, ponto. Mas é dessa forma mesmo? Então, tem muito que observar esses detalhes da transição e o comportamento também financeiro da empresa. Falando do diagnóstico, né, como o Josmar trouxe, o foco dele é a reforma tributária. Então, a palavra, acho que chave dentro do diagnóstico voltado para a reforma tributária seria basicamente as simulações de alguns cenários, né? Qual que é o impacto, principalmente ali, da mudança, né? Hoje a gente sabe que a gente recolhe PIS e COFINS e com a reforma tributária logo agora em 2027, isso vai virar CBS, né? E a partir daí, então, como que eu posso estabelecer comparativos? Como era antes da reforma e como vai ser com a reforma. Exato. Então, por isso que eu digo que a palavra-chave quando se fala de diagnósticos, são simulações de cenário. Mas para eu simular um cenário, eu tenho que saber qual que é a minha situação atual, né? Que é onde eu estou, para onde eu vou. Isso é o ponto de partida. O diagnóstico é exatamente isso. Ele não chega nem a ser um mapa completo, ele é um roteiro, porque quando você faz uma viagem, você tem
os seus pontos de parada, os seus pontos principais. Então, você vai ter uma noção do impacto que isso vai causar no seu negócio. Aí você tem que ir no detalhe. Poxa, mas então eu vou viajar, eu vou pegar essa estrada. Pô, essa estrada aqui tem um pedágio. Aí você vai começar a ter um desvio, tem um bloqueio. Então, o diagnóstico vai mostrar exatamente qual é o impacto geral do seu negócio. E aí depois, possivelmente, vai continuar tendo que monitorar, porque numa viagem você tem consumo de combustível, você tem um monte de coisa, você tem consumo de tem paradas. Então, é uma jornada, é um roteiro de uma jornada, se você for falar bem, entender bem. E esse vai te dar a sua condição também. Quando você faz uma viagem, você tem que olhar a condição do veículo que você está usando. E qual é o veículo que você está usando? Poxa, se eu tiver com um veículo muito velho, em condições precárias, possivelmente eu não vou conseguir chegar ao meu destino, que é passar pela reforma tributária. Um outro ponto muito importante na questão da reforma tributária e que o diagnóstico visa a entender isso é a questão do preço. Se o empresário hoje ele não sabe a composição exatamente do preço do seu produto, isso é muito preocupante, porque como que eu vou... Se eu parto do princípio que a reforma tributária, a gente aplica o conceito do IVA, que é o Imposto sobre o Valor Agregado, eu tenho que saber primeiro o custo do meu produto para depois eu aplicar o percentual do imposto. Então, talvez o perfil do preço final para o seu público, ele possa ser alterado. Mas esse alterar, ele é para mais ou é para menos? Vai ter essas duas situações. Né? Então, como que a gente pode olhar, ou o empresário, como que ele pode olhar para essa situação se ele não sabe minimamente qual é o custo da sua estrutura, qual é o custo do seu produto hoje? Quando você faz um diagnóstico, é exatamente isso. Você olha para o impacto do tributo no negócio agora e você vai determinar, por estimativas, qual é o impacto da reforma tributária ao longo do tempo. E, além disso, existem lições de casas de olhar contrato, olhar a cadeia de fornecedores, porque o custo do seu produto hoje você forma de uma forma. Você calcula, você estima ele de uma forma. E, muito possivelmente, com a reforma tributária, o custo do produto vai ser impactado com a cadeia de fornecedores que você tem. E esse produto que você vende, esse serviço que você entrega, a depender de quem são os seus fornecedores, vai mudar totalmente o custo. A gente está acostumado de uma forma, estamos habituados de fazer de uma forma, e quando for revisar esse custo, em função do modo que vem esses produtos, esses serviços, em função da cadeia, esses insumos serão todos impactados. Então a gente já consegue projetar num diagnóstico de forma estimativa qual vai ser o valor que eu vou pagar no final. E eu vou voltar no exemplo do início desse podcast, em que a majoração foi em quase 70%, numa análise preliminar. Então, isso despertou o olhar de atenção do empresário. Poxa vida, vou aumentar tudo isso? Ficou inviável. Aí vem aquele negócio. Isso é o roteiro. Como que eu melhoro agora a performance para que cada produto, cada coisa que eu tenho que entregar do meu produto final, eu consiga melhorar a aquisição, entender a minha cadeia para que não sofra esse impacto. Possivelmente, a estrutura logística dele vai mudar. Bom, resumindo nesse ponto, principalmente do diagnóstico voltado para a reforma tributária, analisando todos esses pontos que nós colocamos aqui, pode até ficar uma pergunta. Na verdade, é quanto que eu pago, né? Que a pergunta anterior seria essa, mas a pergunta na real é assim, qual que é o impacto sobre a minha margem? E o diagnóstico tem coisas interessantes. Não é só quanto eu pago, às vezes o quanto que eu recebo. Porque a reforma tributária vai mudar também a forma como você encara o recebimento. A dinâmica do recebimento. A dinâmica do recebimento e da entrega. Então, você recebe antecipado, já tem a previsão da cobrança do imposto.
E à medida que você vai entregando, se houver ajustes ou mesmo transições ao longo do período, transições de um exercício para outro, porque a reforma tributária ela é escalonável, então vai ter um impacto tributário. Você já tem que mensurar isso também. O diagnóstico também tem essa função. Legal. Uma outra pergunta que está aqui no nosso roteiro e que faz parte dentro do script do diagnóstico é qual setor, né, ou quem vai pagar mais impostos, né? Como o Josmar falou anteriormente, a reforma tributária tem ali, afeta a todos os setores, porém, a depender do setor, tem alguns mais afetados e talvez não chamaria de beneficiados, mas Vai para o sacrifício, literalmente. alguns diferenciados. Então, no roteiro do diagnóstico tributário, essas premissas, nós, né, prevê o apoio na identificação desses segmentos. A depender do segmento, temos um critério de análise com base na legislação da reforma tributária que vamos trazer, né, dentro do diagnóstico o impacto daquele segmento específico, se ele tem algum tipo de benefício, se ele é o segmento que anteriormente era um patamar e vai ser o mais sacrificado. Então, dentro dessa ótica, essa visão ou essa análise do segmento faz parte do roteiro do diagnóstico. Sim, o diagnóstico é uma coisa dinâmica. Você monta ele hoje e como é uma jornada e um escalonamento tanto de tributação quanto de mudança de legislação. Se a gente pegar o diagnóstico de uma empresa lucro presumido em 2025, que você fez, no final do ano houve essa majoração. E como é que essa majoração vai se comportar no preço em 2027, quando entrar o IBS e CBS? Então, você faz o diagnóstico, ele tem que ser sempre ajustado. O diagnóstico, no sentido de transição, é um elemento para você ter ali um mapa, na verdade, um dashboard das suas informações básicas para olhar quais são os pontos sensíveis da reforma tributária. Dentro desse roteiro do diagnóstico, eu acho que agora nós podemos ali falar um pouco, Josmar, sobre realmente as etapas. Eu acho que com essa conclusão, ou com essa identificação das etapas, a gente consegue trazer para o nosso ouvinte aqui, para o nosso público, uma ideia realmente assim materializando, né? O que contempla, né? Porque ao final de tudo a gente sabe que um diagnóstico ele vai se resumir a um relatório. Então, para que a gente faça a entrega desse relatório, algumas etapas têm que ser seguidas e observadas, né? Então, dentro de uma linha de racional, informações básicas serão solicitadas para que a gente possa estar fazendo essa análise, né? E dentro disso, a gente começa por uma etapa muito básica, né? Que é a coleta de informações. Dentre elas, né, começamos ali com os quinais, principalmente das empresas, o objeto, né, atividade, a quem se destina aquela comercialização, se é um público B2C, B2B, como que essa empresa se relaciona com os consumidores do produto dela, certo? Entender como a empresa realmente funciona. Sem dados, na verdade, parecem dados básicos, mas eles são essenciais para que você determine, dentro do escopo da reforma tributária, qual é o enquadramento daquela empresa. Então, essa questão eu vou ser simples, lucro real, agora também tem uma setorização dentro da reforma. De um modo geral, todos vão ficar numa forma mais ampla. Mas o diagnóstico é muito mais que um relatório. Ele é um check-up, ele vai mostrar ali como é que está a pulsação, como é que está o comportamento da empresa. Então, eu diria que não é um relatório para você
guardar na gaveta. Se você for, ninguém vai ao médico e quer um exame para que o exame tem que ser analisado. Então é a mesma coisa. Mesmo porque ao final desse relatório nós iremos ali como sugestão apontar os pontos de atenção de cada tema, de cada tópico e sugerir planos de ação. Sim, um diagnóstico é um roteiro. Um roteiro. É um roteiro, ele tem que ser seguido, é um mapa, é um plano. E esse plano ele tem que ser seguido com os ajustes ao longo do tempo. O impacto ele não vai ser um impacto faça a mudança agora. A gente tem que ter muito em mente que a reforma tributária é algo contínuo. Talvez lá em 2033, não tenho esperança disso, a gente consiga resolver. Principalmente contribuintes de ICMS. Eles serão drasticamente afetados ao longo do período. Então, assim, existem critérios bastante desfavoráveis, muito ruins mesmo, para empresas que têm créditos tributários. Então, primeira coisa, eu tenho um dinheiro que de repente eu vou ter que saber como que eu vou usar esse valor. Fazer um ressarcimento, pedir uma restituição, vou fazer um crédito. Eu tenho créditos a serem constituídos. Então, a depender do segmento, tenho créditos tributários. Como é que vai se comportar esses créditos? Então, é isso que o diagnóstico faz. Ele não é uma coisa geral, coletiva. Ela é individualizada, é uma coisa fit, personalizada. É personalizado. Não adianta você acreditar que por eu ser... Do mesmo segmento. É o mesmo segmento, a mesmíssima atividade, eu vou conseguir aplicar ipsis literis um diagnóstico de um concorrente ou de um parceiro, por exemplo. Porque eu tenho comportamentos financeiros e hábitos que, de repente, aquela pessoa não tem. Eu tenho estrutura financeira que aquela pessoa não tem. Eu tenho uma cadeia produtiva diferente. Então, já não é a mesma coisa. Bom, seguindo na linha das etapas, a gente falou da coleta das informações básicas. Numa segunda etapa, a gente pode até citar que vai acontecer uma análise técnica e fiscal ali, onde você vai apontar os riscos, oportunidades, talvez até inconsistências, né, durante todo o processo. Então, o diagnóstico ele começa a ter um corpo de fato, né? Simplesmente uma análise ali superficial ou até mesmo ali rasa da situação da empresa. Exatamente. Tá certo? E tem o objetivo de já, se houver a necessidade de alguma retificação, você já se preparar previamente, corrigindo, para realmente entrar durante a reforma tributária de forma ali correta e precisa. O objetivo principal do diagnóstico é sempre eu ter um roteiro, projetar e conferir. Deixa eu só me ajeitar aqui. Corrigir. O objetivo do diagnóstico é você corrigir o que tiver de errado, projetar o futuro, alinhar para poder usufruir do melhor possível da reforma tributária ou mitigar o impacto do tributo ou das sanções, na verdade, ou mesmo um ajuste técnico de operações. Sim. E você percebe, né, que é uma sequência lógica, né? Você começa pela coleta de informações, uma análise técnica, tudo isso para chegar realmente no cerne e no objeto do próprio diagnóstico, que é justamente sob o olhar da reforma tributária, com base nessa coleta inicial e análises preliminares, você realmente chegar, assim, o ponto onde a empresa está para que você possa, a partir de então, entrar propriamente dito nos impactos que a reforma tributária vai trazer para aquela empresa. O diagnóstico ele vai falar para você qual é o seu estado situacional perante a reforma tributária. Se você é alguém que vai ficar pelo caminho, se você é alguém que vai passar com dificuldade, se você é alguém que está preparado para a jornada difícil, ou se você pode parar agora. Por que não? E continuando aqui só para nessa clareza que a gente está tentando trazer sobre as etapas do diagnóstico, ele culmina com uma conclusão,
como eu falei anteriormente, você vai trazer toda a análise dos pontos de atenção, dos pontos de risco que essa empresa tem, de um projetar em relação aos próximos passos e nada mais de que criar uma trilha de forma a ser seguida para que você consiga atravessar toda a implantação e a transição da reforma tributária de uma maneira mais tranquila e com menos impacto possível. Exatamente. Analisando dados. Se você não tiver dados para analisar, você vai ter que construir esses dados ao longo de 2026. Isso é perene. Quem não fizer isso pode se preparar que 2027 vai ser mais traumático que esse ano. Se ao longo de 2026 você perceber que está difícil, se prepare para 2027 que vai ser bem pior. Essa é a grande... É o recado que tem que ficar. Não tem jornada fácil. Nós ficamos aqui 5 dias e já vimos, nesses 5 dias de nota fiscal eletrônica, que não tem nenhum tipo de... Caos. Já foi o caos. Então, se você não conseguir ter uma noção, isso é uma coisa burocrática. Imagina quando você olhar para sua conta e falar, nossa, Caio, teve da minha conta que não entrou, esse dinheiro não está mais aqui, esse dinheiro não é mais meu. Como que eu vou fazer? Ou eu tenho que pagar 30%, 20%, 9% de um negócio que nem tinha previsto e você não conversou com o seu cliente. Então, o diagnóstico realmente vai mostrar quem é você na reforma tributária e qual é o tipo de soldado que você vai ter que... O tipo de situação e trajetória que você vai ter que se organizar ao longo do período. Sim. Se você for uma pessoa ou uma empresa muito desorganizada, cuidado. A reforma tributária vai te extinguir. Não tem solução. Esse tipo de empresário que não sabe o que é DRE, não tem conhecimento da carga tributária, não entrega... eu falo que é empresário Jesus, né? Multiplica mais CNPJ que pão e peixe no deserto, esse já era. E você fique tranquilo que, por mais que pareça um diagnóstico robusto, o cuidado que a Triotécnica principalmente tem é trazer isso numa linguagem acessível a todos e combinar com uma reunião de análise de todos os pontos levantados para que você tenha a maior clareza possível dos passos a seguir. A Triotécnica, através das suas redes sociais, dos nossos canais, principalmente no YouTube, tem um vasto material sobre reforma tributária, onde você pode assistir, tirar suas dúvidas, clicar no nosso link que você será direcionado ali para os nossos canais de atendimento. Então, com conhecimento, segurança e zelo, a Triotécnica tem toda a condição de suportar você empresário, você gestor, nessa fase de transição da reforma tributária. É isso. Muito obrigado. Fique conosco, nos siga nas redes sociais. E até a próxima. E até a próxima. Diagnóstico, de novo, coleta de dado, análise, uma reunião de entrega para falar onde você está e quem é você na reforma tributária. Se você não souber isso, está fadado a ficar pelo caminho. Esse é nosso podcast, pode contar mais café.